Bem, pessoal, tinha prometido para vocês que ia mostrar aqui um pouquinho como é que a gente vai tratar a estilização com Materialize, que é outra opção de biblioteca CSS. Então vamos lá, Materialize. Vamos entrar na documentação um pouquinho aqui e entender como a gente vai trabalhar com ele. Eu vou clicar aqui em Get Started. Aqui eu posso baixar os arquivos do Materialize ou eu posso importar os arquivos via link externo, que é como está aqui. Para efeito de trabalho da gente, aqui tem um exemplo de uma configuração completa. Então o que ele faz? Aqui ele está importando os icon fonts. Se eu não importar esse arquivo aqui, ó, material icons, ele não vai deixar os ícones da forma como eu quero. Então essa é uma coisa importante. Então vamos lá, vamos começar com nossa configuração. Vamos copiar essa estilização aqui. Vamos lá no list aqui de alunos.marco, no head. Vou colar primeiro esse cara, que é esse CSSzinho aqui, que é o materialize.min.css. Esse é o primeiro. O segundo arquivo é o script. Normalmente a gente coloca esse script ou aqui ou lá no final do body. Eu vou colocar ele aqui no final do body para fins de facilitação. Tem uma outra coisa que a gente vai fazer, mas eu vou deixar para colocar lá no final. Vamos só salvar esses dois e vamos ver o que é que... como é que vai ficar minha tela agora depois de eu importar esses arquivos. Só importei, não fiz nada. Pronto. Eita! Tem uma coisinha aqui, uma anomaliazinha. Vou apagar esse cara. Salvar. Ó, meu NodeMon não está se dando muito bem aqui com o marco. Então eu vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aí no de vocês também. Eu vou tirar aqui no Start. Ao invés de usar NodeMon, eu vou usar só Node mesmo. Index.js. Porque ele não estava carregando mesmo aqui. Ele está dando algum conflito com essa versão do marco que eu tô utilizando. Então vamos lá. Iniciei. Desvantagem agora é que toda vez que eu fizer uma alteração de front, eu vou ter que parar e levantar de novo. Mas não é nada de outro mundo, não. Então vamos lá. F5 agora. Mudou. Então veja que a fonte mudou. O formato da tabela mudou. O link, a letra do link mudou. Então isso já tem uma mudança considerável. Vamos continuar. Assim como o Bootstrap, o Materialize, ele também trabalha com o sistema de container. Então, se eu entrar aqui em CSS e clicar em Grid, você vai ver que, se você der uma lida, pode até traduzir, mas se você der uma lida, ele trabalha com o conceito de container, e o container do Materialize é dividido em 12 colunas. É como se ele pegasse a tua tela e partisse em 12 pedaços. E aí vocês vão ver que tudo no layout do Materialize é uma row que você pode dividir ela em até 12 colunas. E uma determinada div dentro da tua row, ela pode ter uma ou mais colunas. Por exemplo, esse exemplo aqui. Eu tenho uma row e aqui eu tenho uma coluna que tem aqui essa classe S12. Quando eu coloco col_S12 aqui, o que ele faz? A minha div ela vai ocupar as 12 colunas, ou seja, ela vai ocupar uma linha inteira. Nessa outra div aqui de baixo, ela está col_S6, significa que vai ocupar 6 colunas. E o col_S6 da próxima vai ocupar as próximas 6 colunas. Então é assim que funciona. E aqui tem algumas configurações mais avançadas aqui de layout, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar do básico. Vamos colocar um container, vamos colocar todo o nosso conteúdo envolvido numa div container. Então eu vou aqui, vou entrar aqui no body, criar minha div container, e antes aqui do meu script, eu vou fechar minha div, dar uma formatadazinha aqui, ficar bonitinho, salvou. Vamos ver qual é o efeito que isso teve. Lembrando,
Tem que parar e levantar, porque eu tirei o NodeMon aqui no meu exemplo. F5, veja, já ficou melhorzinho. Vamos ver se ele traz aqui responsividade. Veja, minha tabela até responsiva ela é. Se eu aumentar e diminuir, a tabela vai se adaptando. É uma coisa legal, é uma vantagem de utilizar esses frameworks CSS. Mas vamos lá, vamos tentar colocar aqui um botão mais bonitinho no lugar desse link de novo. Aqui, gente, aqui na parte de componentes, em buttons, tem um botão muito famoso lá no formato do Google, que é esse cara aqui, esse botãozinho de mais. E ele é basicamente um link com essas configurações de CSS. Vamos copiar ele aqui. Eu vou colar ele aqui embaixo. Eu estou no alunos.marco, embaixo do novo. Os dois são links, certo? Então o que eu tenho que colocar no de baixo que não tem, que está no de cima? O href para form. Então vou colocar aqui o href. Vou tirar esse A do button. Pronto. E agora eu vou dar um Ctrl C, Start. Vamos ver se isso funciona. Agora ficou ADD. Tá vendo que estranho? Por que não funcionou, não ficou aquele maisinho? Porque para isso aqui funcionar, eu preciso ter importado o link de ícones. Então, se eu for aqui em ícones, ele coloca o seguinte, ó. Se você quer usar os ícones, você tem que importar esse cara aqui no seu head. Então, eu vou copiar esse cara. Vou colocar aqui no head da minha página. Salvei. Vou parar e levantar de novo aqui minha aplicação. Vou dar um F5. E olha que maravilha. Então veja, eu simplesmente copiei lá o meu exemplo e adicionei aqui o link de folha de estilo que vai para os ícones. E agora eu consigo usar os ícones do Materialize. Tá, mas agora vamos para esse editar e deletar. Vamos lá para editar e deletar. Eu posso fazer a mesma coisa, mas o que a gente pode fazer? Vamos copiar esse mesmo ícone aqui do button e vamos começar a substituir aqui embaixo. Vou primeiro começar com editar, certo? Aqui, vamos para uma coisinha legal. Aqui eu tô btn large. Se eu botar do jeito que tá, o botão vai ficar desse tamanho aqui, vai ficar um botão grandão aqui. Eu quero um botão pequeno. Então eu troco aqui no lugar de btn large, btn small. Pronto. Outra coisa, aqui no lugar desse add eu deveria colocar o nome do ícone que eu quero no meio. Então vamos lá, vamos na página do Materialize, aqui na parte de ícones. Aqui tem um bocado de ícone. E cada nomezinho desse vai estar associado a um ícone. Deixa eu procurar um Ctrl F, Edit aqui. Edit, Crop, Edit, ó. Que é uma canetinha, um lápis. Deixa eu colocar aqui. Então se eu for lá no meu código, trocar add. Não, vamos primeiro fazer assim. Vamos deixar do jeito que está. Vou salvar. Vou levantar para vocês verem o que aconteceu lá na tela. Ó, apareceu aqui o mais. Só que eu não quero esse mais, eu quero... Ele já vê que ele está menor do que o de cima, porque eu troquei para btn small. Eu ainda posso deixar esse botão menor ainda, se eu for aqui e eu usar acho que é Tiny. Ele tem aqui em cima, aqui ó, Tiny, Small, Medium e Large. Então o menorzinho é o Tiny, eu vou deixar o Small mesmo. Se eu for aqui e trocar o add por Edit e salvar, vou dar F5 aqui. Pronto, ó, mudou o ícone. Só que esse ícone está apontando para barra form. Eu quero que ele aponte para o mesmo link de edição. Então vai ser barra form, barra aluno 1. Então é a mesma coisa. Vou copiar aqui para baixo.
Beleza? Vou apagar esse link de editar aqui, que não está servindo de muita coisa. Beleza? Vamos parar, levantar e vamos ver o efeito dessa nossa pequena alteração. F5, pronto. Vamos agora para o deletar. Será que tem um delete aqui nos ícones? Delete. Pronto, delete. Se eu botar delete lá no nome, é uma lixeira. Se eu botar delete forever, é essa lixeira com X. E um delete sweep é essa lixeira aqui com uns tracejados do lado. Eu vou usar só o delete mesmo. Então vou copiar esse cara aqui. Copiar do jeito que ele está. Colei. No lugar de edit eu vou colocar delete. E no lugar de /form, /aluno.1, eu vou colocar o link de deleção. Vou apagar esse link aqui. Salvar. Reiniciar aqui embaixo. Dar um refresh ali em cima. Pronto. Só que tem esse tracejado. Tem duas coisas que eu não estou gostando aqui no meu layout. Um é esse traço aqui do lado, que eu vou apagar. E outro é que os botões estão muito próximos. Eu queria dar um espaço entre eles. Vamos lá. Vamos primeiro apagar esse traço, né? O traço é esse aqui. Só dar uma apagada nele. E o espaço, o que eu posso fazer? Uma opção é eu estilizar esse cara de algum jeito. Para não criar uma folha de estilo em outro canto, eu consigo aplicar um estilo aqui. Vou botar esse, como é só uma coisa pequena, vou botar aqui um style, margem, right, pt. Então, estou botando uma margem de 10 pontos para a direita do primeiro ícone. Vamos salvar. Vamos dar F5 aqui. Pronto. Saiu tracejado. Ficou. Vamos ver se ele está redirecionando mesmo para a tela de edição. Redirecionou. Vamos já estilizar essa daqui. E deleção. Está funcionando? Clicar aqui. Deletou. Se eu clicar no botão de adicionar, ele vai para a tela de adicionar. Pronto. Filé demais. Agora, gente, vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo a gente estiliza a tela de formulário.